Caros irmãos e irmãs, a palavra de Deus, fonte de vida, de luz e caminho para nós, nos interpela, nos pergunta neste final de semana, neste Santo Domingo: quem é aquele que pode conhecer a vontade e os desígnios do Senhor? Quem é que sequer pode imaginar o que Deus quer? Nós que perscrutamos, que investigamos, que estudamos tantas coisas no mundo e não acabamos, e não exaurimos todo o conhecimento, não somos capazes, por nossa própria conta, de conhecer a vontade do Senhor. É o que nos diz o livro da sabedoria, é o que ouvimos. Porém, o Senhor Deus, apiedando-se de nós, envia seu Filho. Não é por pouco que o próprio Senhor Jesus é chamado a sabedoria encarnada. Por isso diz ao livro da sabedoria, muitos séculos antes: é pela sabedoria que foram salvos. É pela sabedoria de Deus é que nós nos salvamos. Nenhuma ciência humana, todas elas de origem divina, porque foi Deus quem deu ao homem a capacidade de investigar e estudar, aprender e conhecer. Nenhuma delas pode nos salvar. A única sabedoria que nos salva é sermos conhecedores de Deus. Podíamos dizer, até a vinda de nosso Senhor, isto era impossível, e de fato assim era. A humanidade se afastou do Senhor pelo pecado, e o pecado, uma das primeiras consequências é que ele embota, que ele cria como uma nuvem no entendimento. E então já não vemos mais nada, já não entendemos mais nada. Porém o Senhor, por sua imensa piedade e misericórdia, envia seu Filho e nos dá a conhecer a sua vontade, o seu desígnio e até os seus pensamentos. De modo que ninguém que conhece ao nosso Senhor Jesus Cristo possa dizer: não sei o que Deus quer, não sei como é o céu, não sei como é a vida eterna, não sei, como tantas vezes ouvimos. E é uma voz corrente no povo, um povo que já vai se tornando pagão, que vai dizendo: não sei como é que é o céu, ninguém voltou de lá para dizer, mas e nosso Senhor Jesus Cristo que diz: vim do Pai e ao Pai voltarei, veio do céu. E nosso Senhor Jesus Cristo que diz como será o juízo, o nosso juízo. E nosso Senhor Jesus Cristo que nos diz: assim será, assim não será. Se Ele é a sabedoria encarnada, o próprio Deus que veio até nós. Quando os discípulos pedem: mostra-nos o Pai, ensina-nos o caminho para o Pai, dá-nos a conhecer a vontade do Pai. Qual é a resposta de Jesus? Quem me viu, viu o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho para ir ao Pai. De modo que nós não podemos dizer que estamos naquele estado de ignorância que estava a humanidade antes da vinda do Senhor. Nós temos o conhecimento. Onde está esse conhecimento? Não é por nada que nós celebramos este mês de setembro como o mês da Bíblia, o mês da Palavra de Deus. É para que intensifiquemos a nossa leitura diária, a nossa meditação na Palavra do Senhor, para que não percamos tempo com tanta outra coisa nesta vida e possamos ir ao cerne, ao centro daquilo que é importante.
Por isso, no Evangelho, o Senhor vai dizer: quem não se desapega das coisas deste mundo não pode ser meu discípulo. Não pode sequer dizer-se meu discípulo. Diz o Senhor: aquele que se desapega até da sua própria vida, este é meu discípulo. E quantas vezes nós estamos preocupados em conservar a nossa vida? Dizia uma senhora muito idosa, de uma cidade muito distante, me disse há anos atrás: padre, nós nos queixamos muito que vivemos no Vale de Lágrimas, mas se nós olharmos, não vivemos como se estivéssemos no Vale de Lágrimas. Festejamos, dançamos, cantamos, bebemos, comemos e reclamamos a Deus que a nossa condição aqui é ruim. Mas nós perdemos a Deus, porque não procuramos a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria se encontra na leitura, na contemplação, na meditação da palavra de Deus. É ali que nós encontramos. Há aqueles que, analfabetos, que não foram sequer alfabetizados, também podem encontrar, não na palavra escrita em papel, mas na palavra de Deus que está impressa em seu coração. Examinando o seu coração, vai encontrar, quem quer que seja, vai encontrar a vontade expressa do Senhor. O Evangelho nos fala deste homem que começou a edificar uma torre sem saber se tinha como concluir. O que se tornou este homem? Motivo para piada, para riso daqueles que examinavam a sua obra. Aqui o Senhor fala não de obras materiais, ou deste rei que sai a guerrear e não calcula se tem o número de soldados suficientes. O Senhor não está falando da guerra entre dois reis. São parábolas, são formas de dizer uma sabedoria muito antiga, que veio já do início da palavra de Deus. Aqui se fala da construção espiritual. A nossa vida aqui na terra, nós recebemos do Senhor todo o material, se assim podemos chamar, o material espiritual para a nossa construção espiritual. O Senhor há de examinar-nos no final de nossa vida se nós construímos. E o que construímos? Como diz São Paulo, construímos sobre palha, sobre barro, sobre ouro, sobre prata. O que nós construímos? O Senhor nos pede que construamos a nossa vida espiritual. E a vida espiritual precisa de alguns alicerces, sem o qual não se pode dizer que há uma vida espiritual naquela criatura. Primeiramente, a oração. Tantas vezes descuidada, quantas vezes ouvimos: padre, não me sobra tempo durante o dia para rezar. Certamente essa pessoa ainda não aprendeu o que é oração. Acha que rezar é parar num canto e começar a desfiar o rosário ou qualquer uma outra oração vocal. Rezar não é somente isso. Rezar é estar em íntimo contato com o Senhor através do diálogo com Ele. Isso podemos fazer em qualquer horário e durante qualquer atividade. Sem oração não há vida espiritual. Segundo, a palavra de Deus. A leitura diária meditada da palavra de Deus. Não é necessário ler capítulos, às vezes apenas uma frase, às vezes apenas uma sentença ou um parágrafo já nos ajudam a meditar, ruminar, como diziam os antigos, os primeiros santos da igreja, a ruminar a palavra de Deus. O que faz o animal que rumina? Usando a linguagem bem simples, come, descome e come de novo. É isso que devemos fazer. Isso é ruminar. Ruminar a palavra de Deus. Não é para ler como quem lê uma bula de um remédio ou como quem lê um informe do jornal. É para ruminar várias vezes. Ficar meditando durante o dia naquela palavra. O que o Senhor tem a dizer? Qual é a vontade do Senhor aqui? Terceiro alicerce.
colocar-se também, além da oração pessoal, a oração em comunidade, a oração em igreja. Para isso fomos chamados pelo Senhor, para rezarmos juntos, oferecer ao Senhor os dons, os sacrifícios, oferecer a nossa vida em comum ao Senhor. Sem esses 3 pequenos alicerces, toda a construção pode cair, porque não estaremos imunizados contra o mal, contra o pecado, contra o maligno. Por isso, antes de querer elevar uma grande construção, devemos nos perguntar: como tenho edificado a minha construção espiritual? Como é que está o meu prédiozinho espiritual? Recordo-me de uma outra pessoa que não poupava-se no serviço aos irmãos. E perguntaram por que ela fazia tanto, nem para ela sobrava tempo, que diz o Evangelho: quem não se desapega da sua própria vida não pode ser meu discípulo. E ela dizia: bom, Jesus disse que vai nos preparar um lugar, mas a casa para viver no céu somos nós que preparamos. Tem gente que prepara uma casa de palha. Ela diz: eu quero preparar um palácio no céu. Por isso eu procuro servir o Senhor e os irmãos da melhor forma possível, construir um palácio no céu. É isso que o Senhor diz tantas vezes nos Evangelhos. O nosso tesouro deve estar no céu. O nosso tesouro começa a crescer aqui. Não é depois que morremos que nós começamos a criar o nosso tesouro. O nosso tesouro começa a ser construído, poupado aqui. Portanto, aqui temos também, tantas vezes recordado, as obras de misericórdia espirituais, as obras de misericórdia corporais ou materiais, pelas quais podemos exercitar. A palavra de Deus nos fala tantas vezes: a oração, o jejum e a esmola. São 3 formas juntas de nos aproximarmos do Senhor, de servirmos melhor nosso irmão. Esta liberdade que o Senhor nos concedeu está no cerne da palavra de Deus do dia de hoje. Na primeira leitura do livro da sabedoria, ao homem foi dado, junto com sua vida, a liberdade de investigar e procurar a Deus. Procuremos a Deus. Não abandonemos o Senhor. Na segunda leitura, esta carta, este bilhete que São Paulo escreve a Filémon, um senhor de escravos. Este Filémon perde um escravo de nome Onésimo, que vai ter com Paulo. Paulo já está na prisão neste momento, em uma das 3 vezes que ele é preso. E, no entanto, este Onésimo pede o batismo, e Paulo o batiza. E Paulo diz a Onésimo: agora tu deves voltar para o teu Senhor. Imaginem a este escravo Onésimo voltar ao seu Senhor. Mas Paulo escreve este pequeno bilhete, essa pequena carta a Filémon. Diz: eu te envio, Onésimo, não como escravo, te envio como irmão, que ele agora é meu e teu, um irmão querido, como se fosse eu mesmo que estivesse contigo. Recebe-o, se tu o perdeu durante um tempo, agora para conservá-lo para sempre. Recebe como se fosse o meu próprio coração, diz São Paulo. Aqui está a liberdade física, digamos assim, de Onésimo, mas a liberdade espiritual também de Filémon, o antigo senhor, que agora se liberta do pecado de ser um senhor de escravos, e de Onésimo, que se liberta da escravidão. É para a liberdade que Cristo nos libertou. É para a liberdade dos filhos de Deus. Nós vamos colocar aqui diante do Senhor aquilo que celebramos há pouco com o Santo Padre, o Papa Francisco. O Santo Padre, nesta manhã, canonizou uma serva de Deus muito conhecida, Madre Teresa de Calcutá. Quem conhece sua história sabe o quanto esta mulher sofreu e serviu
aos mais pobres dos pobres no mundo. Religiosa, professora, acaba descobrindo nas ruas de Calcutá, na Índia, que nem os velhos, nem os doentes, nem aqueles agonizantes tinham qualquer valor e eram jogados para morrer na rua. E ela vê Cristo em cada pobre, em cada sofredor, em cada doente, e se derrama de amor por Cristo e passa a atendê-los. E passa a reunir ao redor de si uma multidão de mulheres também que querem dedicar-se a esse serviço. Recordo aqui, para que ninguém pense que aquilo que faz é pouco, um momento em que Madre Teresa se tornou conhecida na década de 70, 80 em todo o mundo. Um grande jornalista foi até ela e perguntou. Ele disse: Madre Teresa, isso que a senhora faz pode ser muito bonito, mas amanhã a senhora vai morrer e o mundo vai continuar tal e qual, ou pior. E Madre Teresa, sabendo que não fazia para exibir-se, mas por amor a Deus, respondeu: pois eu aquilo que faço é uma pequena chama, uma pequena fagulha, uma pequena luz. Se o Senhor se converter, seremos 2. Em seguida perguntou ao repórter: o senhor é casado? E ele: sim. Pois então o senhor volte para casa, converta a sua esposa e seremos 3. Em seguida ela pergunta: o senhor tem filhos? Sim, disse ele, tenho 3. Então converta seus filhos também e seremos 6. 6 pequenas chamas a iluminar o mundo. Pequeninas. E assim é a obra que podemos fazer ao Senhor. Muitas vezes alguém diz: sou velho, sou pobre, sou isso, sou aquilo, não posso fazer grande coisa. Deus não pede grandes coisas. Deus pede que façamos o todo e o tudo lá na nossa condição, lá como estamos, para que as obras de misericórdia corporais e espirituais tenham valor diante de Deus. Precisamos, acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e estar em estado de graça, estar em estado de amizade com o Senhor. E então qualquer pequena obra, qualquer pequenina obra, torna-se grande obra diante do Senhor. E poderemos um dia, quando tivermos que prestar contas da nossa construção espiritual, vermos o edifício que construímos. Aqui ainda nós não vemos, mas no dia do nosso juízo nós veremos, e veremos que as pedras mais importantes são aquelas edificadas no amor ao Senhor e ao próximo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos guarde de todo mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.